sei se você concorda comigo, e eu acho que deve ter pessoas também que estão escutando a gente aí que tem essa experiência da escrita. A produção literária, a criação, ela vem, ela nasce no contexto que você vive. Então, se você estiver atento e perceber as histórias, ali você pode ter um start de uma ideia inicial, um pequeno embrião, que aquilo vai tomando corpo. Pelo menos comigo é assim que acontece, né? Veja, eu tô dizendo coisa aqui a partir da minha experiência. Eu sei que tem Certo. escritores que, como Saramago mesmo, né? Você deve saber, Saramago, ele parava por 7 meses apenas pensando no livro, estruturando o Uhum. livro. Ele não escrevia nada. E quando ele começava a escrever, ele escrevia 2 páginas por dia. Então ele parava ali e quando chegava em 2 páginas, ele não fazia, não ia mais para frente. Deixava para o dia seguinte. Uhum. Então cada um tem o seu estilo de fazer, do processo de criação e o processo da escrita, ele vai mudando. Para mim sempre Exato. foi assim. A ideia ela vem a partir de uma coisa simples, um contato com a pessoa, uma história que eu escuto. Então é importante ter ouvido, né? Escutar bem as pessoas. E aí, com esse Além do Alpendre, foi assim. Eu escutava aquelas histórias do meu pai e eram histórias fascinantes, porque a vida que eu estava tendo na minha infância era completamente diferente da dele. E meu pai, como muitos dos nordestinos naquela época, meu pai de 22, ele teve que fazer a migração para São Paulo ainda jovem. E aí vem como você encaixa a história de uma pessoa para ela se tornar mais geral, para que o romance ele tome corpo. Né? Essa eu acho que é o clique que dá, né? Então, esses pedaços de história que eu escutava, tanto de meu pai, quanto de um tio meu chamado tio Raimundo, que ele tinha uma memória fantástica, eles relatavam para mim e eu ia anotando aquelas histórias. Só que a conexão para você fazer o link de tudo, ele não saía ali. E aí o que aconteceu? Quando eu realmente decidi escrever esse livro, baseado nas histórias de meu pai e de meu tio Raimundo, e justamente era uma história da família deles, da minha família por parte de pai, eu tinha que fazer um link de alguma coisa que fosse interessante. Eu não vou falar de uma história pessoal e achar que aquilo ali pudesse tomar corpo de um romance. Então, eu comecei a estudar as datas entre o nascimento do meu pai e a saída dele de Simão Dias, que era a cidade onde ele nasceu, e aí encontrei uma faixa muito interessante, que caiu no ano de 1938. Veja, 1938 foi o ano que Lampião morreu. E a história do cangaço aqui é uma história muito, no Nordeste como um todo, mas aqui é uma história muito forte, está muito impregnada na raiz do sergipano, sobretudo do interior, e do nordestino, né? E aí o que é que eu fiz? E aí segundo ponto que eu queria aqui colocar nessa questão da escrita. Eu acho que tem o relato de uma pessoa e tem os relatos históricos. Então, os meus livros têm o relato da situação cultural, às vezes inspirado em uma pessoa, mas eu sempre gosto de inserir um pouco da história daquela época, ou daquela região, daquela área, daquelas pessoas que se relacionaram. E aí eu entendi que eu devia encaixar um pouco do cangaço no início desse livro, como se fosse a partida. E aí eu tenho um Uhum. amigo meu que é uma pessoa fantástica na parte de compreensão do sertanejo. E eu tive a oportunidade, então, de ir em Poço Redondo, que é um município aqui do interior de Sergipe, localizado no sertão, e conversar com uma pessoa que já não só escreveu sobre Lampião, mas já tinha sido prefeito da cidade por 3 vezes. E foi interessante, Marcinho, porque foi assim. A gente chegou lá, eu e esse amigo meu, Gilson, o nome dele, a gente chegou lá e sentou no bar
que era no meio da praça onde estava acontecendo a feira. E aí, essa pessoa que já tinha sido prefeito lá por 3 vezes em Poço Redondo, que é o seu Alcino, ele se aproximou e a gente começou a conversar. Agora veja, eu estava ali, eu era um estranho, no sertão, cabeludo do jeito que eu estava com um charuto, né? E um gravador no meio da mesa. E aquela conversa fluindo. Eu tentando entender como era o cangaço, a partir de uma pessoa que testemunhou cangaceiros, conversou com cangaceiros, sabia das histórias do cangaço e sabia sobre o Lampião a partir de testemunhas primárias. E eu tinha essa pessoa na minha frente. Bom, aí, claro, eu ali fiz um monte de perguntas e eu queria entender como era a alma desse cangaceiro. Queria entender como era a alma desse Lampião. O que é que existia nessa pessoa? E com aquele relato que eu estava tendo, no meio da praça, num bar, me encantou tanto, rapaz, a figura do Lampião. Eu já tinha lido sobre Lampião, mas aquele relato, naquele contexto, foi tão forte para mim que quando comecei a escrever no início do livro, que o livro ele começa numa fazenda em Simão Dias, onde tem o chefe, o dono da fazenda, né, o coronel da fazenda, recebe a notícia de que Lampião estava em Simão Dias, estava chegando em Simão Dias. E isso é histórico, isso aconteceu porque meu pai relatou isso. E aí eu coloco essa situação da fazenda, esse coronel que é uma pessoa fantástica, isso é um personagem, uma personagem, não é uma pessoa real, mas eu coloco o encontro dessa pessoa, desse coronel, com o Lampião, com aquele Lampião que eu entendi com a alma naquele bar ali em Poço Redondo. E, rapaz, algumas pessoas que vieram falar comigo depois que leram o livro, disseram assim, rapaz, como é que você conseguiu colocar dois gigantes face a face de uma maneira assim, tão simbolicamente falando, né? Tão profunda, a forma como eles se relacionavam, que parecia que você tinha vivenciado. E ali eu entendi, Marcelo, pela primeira vez, o quanto, se você captar a alma daquele povo, daquela história, e conseguir colocar ali as pessoas que estão no sul do país, que estão em outro lugar completamente fora do Nordeste, elas vão conseguir captar da mesma forma aquele sentimento que eu consegui reproduzir ali. Eu achei isso tão fantástico, rapaz, nesse primeiro livro, essa forma de colocar. Outra coisa também, além do Alpendre, eu já tinha lido muito sobre Getúlio Vargas. E a face que eu via de Getúlio Vargas, que era a face do livro, da política, era uma. Então tinha todo o lado do ditador Getúlio Vargas, tinha todas as coisas que ele tinha feito, mas era uma face, era a minha face de leitor. Quando eu fui conversar com meu pai, eu dizia assim, meu pai, quem era Getúlio Vargas para você? Você que viveu com ele, conviveu naquela época que você sentiu. E o que meu pai relatava de Getúlio Vargas não era aquilo que eu tinha lido nos livros. Quando ele relatava, tinha muito mais alma, tinha mais a percepção de uma pessoa do povo, que meu pai era uma pessoa extremamente simples, uma pessoa do povo que olhava para Getúlio Vargas. Aí eu disse, bom, é esse olhar que eu tenho que colocar. É o olhar daquela maioria do povo brasileiro que tinha sobre Getúlio Vargas. E aí eu comecei a escrever colocando isso no livro. E depois foi tão interessante que as pessoas diziam, as pessoas mais velhas, né, da idade do meu pai, da idade do meu pai, que leram o livro, e dizia assim, rapaz, era justamente isso que eu sentia a respeito, não o que falam, mas o que eu sentia era isso. Sem filtrar, sem colocar julgamentos de quem era um e quem era outro, mas de colocar o quê? A alma das pessoas, como elas enxergavam. Isso que era mais importante para mim. Isso é que mais me cultivava. Aí, bom, essa foi a primeira experiência. E aí vai um outro detalhe com relação à escrita. Veja, essa é a forma que eu captei e consigo colocar. Eu gosto de colocar uma história ficcional
inserida, enxertada com histórias verdadeiras de pessoas que estão na minha convivência e também de história de pessoas que fazem parte da história do Brasil.